Fala galera, beleza? Pessoal, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Então, aqui padrão YouTube, né? Se você conhece o conteúdo lá do Instagram, lá é um pouquinho diferente. Aqui eu preciso que você se inscreva, ative as notificações. Eu não posto vídeo aqui sempre, mas pode ser que seja interessante para você, beleza? E hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre o processo de aprendizado. Eu vejo muitas pessoas que elas têm um pouco de dificuldade em entender que no começo de qualquer coisa que elas vão fazer, de qualquer atividade que elas vão aprender, vai ser tudo muito difícil. E as pessoas sofrem por isso, de verdade. Muitas desistem no meio do processo por causa disso, né? E aí eu estava estudando, eu estava lendo um livro e falei, cara, é por isso que as coisas são difíceis. Inclusive, isso aí tem um dos vídeos lá no IGTV falando sobre isso, nosso processo de aprendizado. Então, como que funciona? No começo, quando você vai aprender uma coisa nova, né? Vou usar o exemplo aqui de dirigir, né? O carro. No começo você não sabe dirigir o carro quando você nasce, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha nascido sabendo dirigir, né? E se você já dirige, se você já tirou carta e conseguir puxar aí na sua memória, você vai lembrar que quando você começou a dirigir, quando você começou a pegar o carro pelas primeiras vezes, você ficava até cansado, você se sentia fisicamente esgotado de pegar o carro do ponto A e levar para o ponto B, mesmo que fosse algo muito perto, né? Então você vai lá, você ficou tenso, você isso, aquilo e tal, aí você chega, parece que um caminhão te atropelou, né? Você está cansado, dor nos ombros, tenso. E por que isso? Por que isso acontece? Hoje, se você dirige, às vezes você sai da sua casa e vai para um outro lugar, você nem percebe que você andou esse trajeto, já é algo muito automático e de fato funciona da seguinte forma: tem uma parte pequena no seu cérebro que consome muita energia, que é o seu consciente, as coisas que você precisa pensar, por isso que você se sente às vezes até cansado. Seu cérebro ele precisa pensar, ele precisa muita coisa, ele precisa de muita energia para fazer aquilo, né? E aí o nosso corpo tende a economizar energia para sobreviver, né? E aí o seu cérebro, depois de um certo tempo, passando quando você aprende a dirigir, ele envia essa nova habilidade sua, do seu consciente, para o seu inconsciente, que é uma parte gigante do seu cérebro, com muito mais capacidade, economiza muito mais energia, e aí você consegue fazer isso melhor, né? Então de tudo é isso. Então acho que deu para entender. O consciente, muita energia, o subconsciente, mais capacidade e pouca energia. E o consciente também é um pouco mais limitado. Beleza. Entendido isso, você consegue entender porque no começo muita coisa é mais complicada, né? Então assim, troquei de celular. Igual eu uso um celular com o sistema Android. Minha noiva, ela usa o celular iPhone. Ela tem um iPhone. Eu não consigo mexer naquele negócio. Eu não entendo, não sei onde volta. Pra mim é coisa de outro mundo. Pra ela é natural e vice-versa. Ela não consegue mexer direito no Android. Por quê? Porque o iPhone, o sistema, o iOS na cabeça dela já tá automático. Na minha não, na minha é o Android. Então eu uso o Android no meu subconsciente, que já é normal, já faz tudo ali. E quando eu vou usar o iPhone, eu tenho que usar o meu consciente. Eu tenho que olhar a tela, pensar onde que tá tal coisa. Então pra mim não é normal. Então, entendendo isso, você vai conseguir entender o seguinte: por que você não pode parar quando você começa a aprender alguma coisa e tá difícil? Porque tá difícil mesmo, porque você não sabe fazer. E aí depois disso, você vai ter que fazer isso várias vezes. Tem duas formas de você aprender uma nova habilidade: por repetição e por forte impacto emocional. Não! Michel! Né? Então, normalmente você não aprende coisas com forte impacto emocional, né? Sei lá, eu vou aprender a dirigir no susto. Normalmente não, é repetição. Você vai dirigindo, vai ficando bom, vai ficando bom, vai ficando bom, e até que, beleza, né? Você vai usando o celular e até que trava, e daqui a pouco aquilo é natural para você. Um novo idioma, eu quero aprender a falar, sei lá, espanhol. No começo é difícil, você tem que pensar, mas se você for praticando e dando tempo para o seu cérebro aprender aquilo, vai virar automático, porque vai para o seu subconsciente. E depois disso ainda,
existem 4 fases no processo de aprendizagem que você tem que entender, né? Porque talvez esteja perguntando, né? Fabiano, beleza, como que eu saio então do meu consciente para o meu inconsciente? E aí são quatro fases de aprendizado. Vai ser o inconsciente incompetente. O que significa isso? Inconsciente incompetente. Significa que aquilo é inconsciente, que você não tem consciência de como faz aquilo e você também não tem a competência para fazer aquilo. É igual quando uma criança nasce. A habilidade de falar para ela é um inconsciente incompetente. Ele nem sabe que dá para falar, né? Ele não sabe que dá para falar, ele não tem a consciência ainda de que as pessoas falam e ele é incompetente, ele ainda não consegue. Então, para dirigir, quando você nasce, a mesma criança acabou de nascer, ela não sabe que um dia ela vai poder aprender a dirigir um carro. Quando ela fizer 18 anos, ela pode tirar carta, ela vai poder dirigir um carro e tudo mais. Então, tem coisas na nossa vida, coisas que você não fez ainda, que estão dentro do seu inconsciente incompetente, né? É um inconsciente incompetente. E aí você tem que entender isso. Ai, mas eu nunca, sei lá, o que eu ouço sempre, eu não sei vender. Mas você já vendeu? Não. Então, beleza. Então não significa que você não sabe, significa que é uma habilidade que você é incompetente naquilo, porque você não tem a competência daquilo, e é inconsciente, porque até então você nem sabia que você poderia vender, que você poderia fazer aquilo. Então, essa é a primeira fase, é a hora que você não tem competência e não sabe, né, que isso existe. A segunda fase é o incompetente consciente. O que é isso? Voltando no exemplo do carro. Eu entrei no carro ali com meu pai, com meu tio, eu vi meus amigos dirigindo, eu falei, caramba, meus amigos não, porque estou na mesma idade, mas vamos lá. Meu pai, eu entrei no carro e vi meu pai dirigindo um carro. Eu falei assim, caramba, que legal, pessoas podem dirigir carros. A partir daquele momento eu tomei ciência, né? Eu estou consciente de que pessoas podem fazer aquilo, mas eu ainda sou incompetente, eu ainda não sei, mas eu sei que dá. Né? Talvez o exemplo da venda se encaixe melhor aqui. Você é incompetente, mas é consciente. Você sabe que é uma parada que dá para fazer, mas você não tem competência para fazer aquilo, né? Então, nesse momento, você passa para a segunda etapa da aprendizagem, quando você descobre que é possível, porém você não sabe fazer ainda. Você vai para a terceira fase, a fase da capacidade consciente, que é aquilo que eu comecei o vídeo falando disso. A capacidade consciente é quando eu entro na autoescola, faço as primeiras aulas, sei dirigir, né? Já sei, dominei o carro ali, sei ligar a chave, sei fazer tudo, mas eu preciso pensar para fazer tudo isso. Quando nas minhas primeiras vendas, eu tinha que pensar em cada detalhe, cada apresentação nova de negócio que eu ia fazer, eu tinha que pensar em cada detalhe e era tudo muito difícil, mas eu já tinha a capacidade de fazer. Então, nessa terceira fase é onde você começa a fazer as coisas, mas ainda no seu consciente, né? Então, é essa fase onde a maioria das pessoas desistem, porque é mais difícil mesmo. É mais difícil você fazer de forma consciente do que não fazer, isso é óbvio, né? E mais fácil, mais difícil ainda do que quando você nem imaginava que você poderia tentar fazer um dia. Então, quando você chega nessa terceira fase, é onde você tem que ter muito bem definido dentro de você que você quer fazer algo, que você quer aprender a fazer aquilo, porque você vai passar por um processo onde você vai ter que ficar repetindo aquilo até você conseguir avançar para a quarta fase. A quarta fase é a capacidade inconsciente, que é onde você sabe fazer aquilo de forma automática. Porque imagina o seguinte, eu estou gravando esse vídeo e eu estou falando com vocês. Né? Sim, eu estou falando com vocês. E aí eu estou fazendo isso de forma inconsciente, as palavras simplesmente saem, as coisas simplesmente eu sei me expressar, eu sei ligar uma frase na outra, eu não preciso ficar pensando em como falar isso para você. Então, eu entrei na quarta fase da fala, né? Então, quando eu dirijo, por exemplo, eu já entrei na quarta fase. Mas quando eu pego um carro novo, algum carro diferente, eu preciso olhar, preciso pensar porque está no inconsciente, mas logo aquilo fica mais fácil, porque a maior parte do processo já se tornou inconsciente, né? Então eu consigo antecipar cada coisa, né? Então, se você tiver a paciência de conseguir esperar todo esse processo, de fazer essa sua habilidade que você nem sabia que tinha, se tornar uma habilidade de inconsciente,
você vai conseguir aprender tudo. Então é continuar fazendo, até que a repetição faça isso se tornar algo inconsciente dentro da sua cabeça. Beleza? Então é isso. E fique com Deus.